É bom podermos ouvir testemunhos como este que acabamos de ouvir dos nossos irmãos André e Tainá. Obrigado pela partilha, porque aí podemos ver realmente o poder de Deus nas nossas vidas. Cada um de nós tem o seu próprio testemunho, cada um de nós tem a sua própria experiência que viveu com Cristo. E uns mais cedo, outros mais tarde, uns numa fase mais dolorosa, outros não tão dolorosa, porque Deus trabalha de maneira diferente em pessoas diferentes, não é? Eu tive o privilégio de conhecer Jesus ainda muito pequeno e de conhecer a palavra de Deus ainda muito criança. Apesar de um tempo da minha vida ter afastado um pouco também dos caminhos do Senhor, mas nunca aquilo que aprendemos foi esquecido. E o Senhor sempre vai resgatar e buscar os seus. E isso foi o que aconteceu comigo também. E desde criança que eu aprendi um hino que eu ouvia muitas vezes, um hino do cantor cristão, que muitos dos irmãos, sobretudo os mais antigos na igreja, conhecem, que eu gostava muito de cantar esse hino. E sempre que cantava esse hino, lembrava-me do texto que nós hoje vamos ler. E ao mesmo tempo, sempre que leio o texto que hoje vamos ler, eu lembrava-me deste hino. E o hino diz assim: ó, tão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas da glória ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali, pela fé, que meus olhos abri e eu agora me alegro em sua luz. Muitos dos irmãos lembram-se deste hino. E este hino fala de cegueira, não é? E de como o Senhor abre os nossos olhos, como o Senhor nos faz ver e como foi necessário também Jesus ter ido à cruz, pagar pelo nosso pecado, para que os nossos olhos depois também fossem abertos e agora nós pudéssemos ter passado das trevas para a luz. Hoje eu gostava de falar sobre cegueira. Não apenas a cegueira física, mas a verdadeira cegueira, ou a pior cegueira. Costuma-se dizer que o pior cego não é o que não vê, é aquele que não quer ver. E o texto de hoje, na sequência daquilo que nós temos vindo a falar no Evangelho de João, sobre vários milagres de Jesus. Hoje o milagre é que Jesus cura um cego. Mas mais do que curar um cego da cegueira física, ele cura-o da sua cegueira espiritual também. Vamos abrir as nossas Bíblias em João, capítulo 9. João, capítulo 9. E diz assim, o Evangelho de João, capítulo 9, o versículo 1 até ao versículo 7. João 9, 1 a 7. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Lavou-se e voltou vendo. Jesus, no capítulo anterior, capítulo 8, ele tem alguma discussão com os fariseus, com os entendidos da lei, com os religiosos, teólogos daquele tempo. E nessa conversa ele faz uma afirmação que depois nós vamos ver exemplificada aqui no capítulo 9. E a afirmação que Jesus faz está no capítulo 8, no versículo 12. No capítulo 8, no versículo 12,
E naquela conversa, Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu sou a luz do mundo. Sempre dissemos que os milagres de Jesus servem-nos principalmente para mostrar quem Jesus é. Aquilo que Jesus veio fazer. E ele aqui claramente diz quem é e o que veio fazer. Eu sou a luz do mundo. Eu vim para trazer luz ao mundo. Para tirar o mundo das trevas, para tirar os homens da sua cegueira, do seu obscurantismo e levá-los a conhecer a verdade. Aliás, no capítulo 8, ele mesmo afirma que a verdade vos libertará. E essa verdade é ele próprio. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a sua palavra é luz para o nosso caminho. A sua palavra nos faz sair das trevas, do obscurantismo, da ignorância e nos traz para a luz. No capítulo 9, no versículo 5, que já lemos, Jesus volta a dizer a mesma coisa. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Então Jesus claramente se apresenta, ao realizar este milagre, como aquele que é a luz que brilha nas trevas. Tinha sido profetizado, desde o Velho Testamento, que a luz brilharia nas trevas. Ele é a luz do mundo. E quando nós falamos de Jesus, a nossa proclamação deve ser esta: Jesus é a luz do mundo. É verdade, o mundo, tal como este homem, vive na cegueira. Tal como este homem, vive nas trevas. Mas quando olhamos para este milagre, vamos ver algo curioso. Este homem era cego desde que nasceu. Portanto, ele nasceu cego. Jesus fez muitos milagres, mas era muito difícil, se ele não fosse Deus, curar alguém que tinha nascido cego. Só que quando os discípulos, andando com Jesus, o seu mestre, o seu rabi, não é? Veem aquele homem, uma pergunta vem à mente deles. E a pergunta é: mestre, porquê é que ele nasceu cego? Foi ele que pecou ou foram os seus pais? Porquê é que eles fazem esta pergunta? Porquê este dilema? Bom, os judeus e os fariseus ensinavam que o pecado, ou o mal, melhor dizendo, o mal, era sempre consequência ou um castigo de um pecado. Então, se alguém pecasse, Deus o castigava. E o mal só acontecia aos pecadores, aos maus, aos que fizessem mal. A verdade é que esta era uma questão que eles discutiam. E quando deparam com um homem que já sofreu o mal, ou seja, a cegueira, mesmo antes de viver, não é? Porque ele nasceu cego. Então, será que ele pecou ainda no ventre da mãe? Será que pecou? Como é que pode ter sido? Provavelmente ele está a sofrer as consequências do pecado dos pais. Então levantaram aqui uma questão teológica, não é? Um grande problema. A verdade é que eles focaram-se muito no porquê. Porquê disto? Porquê daquilo? À semelhança do que acontece hoje. Hoje, perante certos problemas, perante certas realidades, nós também ficamos muito a focar-nos nos porquês. E quando não encontramos uma causa, começamos a discutir grandes questões teológicas. E às vezes vamos para as redes sociais, para o Facebook e outras coisas assim, a tentar descobrir e a ouvir a opinião de um e a ouvir a opinião do outro. Foi isto que aconteceu aqui. Lá estavam eles a discutir coisas que não entendiam. No entanto, isto não era só deles. Já vinha de trás. Esta mentalidade, este preconceito, esta ideia já formada que os judeus tinham de que Deus era um Deus que a quem fizesse bem prosperava, quem fizesse mal
era castigado. Era comum este pensamento. E os discípulos de Jesus traziam esta ideia também. Só que nem sempre é assim. Se nós recuarmos ao livro de Jó, que já foi aqui mencionado, o livro de Jó começa por dizer que Jó era um homem reto, um homem justo, um homem que não tinha nada que se apontasse. O próprio Deus elogiou o comportamento de Jó. De repente, Jó começa a sofrer uma série de coisas más. São os filhos que morrem, perdeu tudo, perdeu a família, perdeu a saúde, e perante essa situação em que tudo está mal, grande provação, o que é que acontece? Os amigos de Jó vão ter com ele, com esta mesma ideia. E o que é que lhe dizem? Jó, vê lá o que é que fizeste, que mal fizeste, que pecado cometeste. E Jó, bom, estou a ver, não vejo nada, né? Já estás a pecar, porque não vejo pecado. Não... Então, a ideia de que Deus é um Deus que está sempre pronto a castigar e a fazer mal a quem faz mal, já vem de longe. Mas a verdade é que a Bíblia nos mostra que não é sempre assim. Não é assim. É claro que nós não devemos excluir sempre um autoexame, um olhar para dentro, porque pode ser. Paulo escreve aos Coríntios e diz que por causa do pecado havia entre os crentes lá em Corinto muitos doentes, muitos fracos, e até alguns tinham morrido já. Então não é de excluir que o Senhor repreenda, que o Senhor traga alguma tribulação ou permita a quem está em pecado. Mas generalizar e dizer que é sempre assim é um erro, porque nem sempre é. Então, como é que nós devemos olhar para essas situações? Bom, vamos analisar o nosso coração, pedir ao Senhor, Senhor, sonda-me, vê algum mal em mim, e se houver, confessemos e arrependamo-nos. Mas também é a altura para olhar numa outra perspectiva. E a perspectiva é aquela que Jesus aqui aponta. E vejam o que Jesus respondeu aos seus discípulos. Versículo 3. Nem ele pecou, nem os seus pais. Ou seja, o que Jesus está a dizer aqui, isto não tem nada a ver com pecado. Isto não tem nada a ver com pecado. Foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. O que é que Jesus está a dizer? Olha, não te preocupes com os porquês. Preocupa-te com os paraquês. Não te preocupes com a causa. Preocupa-te com a finalidade, com o propósito. É aí que nós devemos colocar realmente as nossas questões. Estou a passar por esta situação. Senhor, o que é que tu queres fazer em mim nesta situação? Que trabalho queres operar em mim? Que obra queres realizar em mim? Senhor, o que é que vai acontecer daqui? Mostra-me. Essa deve ser a nossa preocupação. Porque, como foi dito pelo nosso irmão André, quando citou Romanos 8:28 no seu testemunho, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo o que nos acontece, todas as coisas é o bem e o mal. No seu conjunto, tem um propósito bom na nossa vida, porque Deus tem esse propósito de conduzir os nossos passos. Agora, é verdade que muita gente continua ainda hoje a olhar para o mal sempre como um castigo. Muitos cristãos ainda pensam assim. Algumas igrejas até ensinam assim. E se alguma coisa está a correr mal, irmão, veja lá, há pecado na sua vida. Normalmente essas igrejas identificam logo qual é o pecado. O irmão não está a ser dizimista. É logo o que dizem, não é? É o primeiro pecado. Não é assim. Deus não é como a minha professora da escola primária. Foi uma boa professora, mas no meu tempo, nós às vezes ainda estávamos a fazer as nossas contas, não é? E a professora ia andando pela sala, olhando, e às vezes parava atrás de nós e nós a fazer, se escrevíamos alguma coisa errada, pum! Fizeste mal, eras castigado. Agora já não podia fazer isso, não é? Já é proibido, mas naquela altura, os da minha idade ainda se lembram disso.
Então, Deus não é aquele que está lá no céu olhando com um pau ou qualquer uma praga, uma maldição. Fizeste mal, pum. Não é assim. Deus é um Deus de amor. Então, quando nós passamos por tribulação, pode ser uma repreensão de Deus, mas é uma repreensão motivada pelo seu amor. Eu repreendo aquele a quem amo, diz o Senhor. Mas nem sempre, e muitas vezes não é, nós temos que estar focados no para quê. Senhor, o que é que tu queres fazer em mim? O que é que tu queres trabalhar em mim? E o Senhor queria mostrar na vida deste cego, e através da vida deste cego, algo de maravilhoso. E o que é que Ele queria fazer? Restaurar a sua vida. Não apenas restaurar a sua cegueira, era restaurar a sua vida por completo. Era isso que o Senhor queria fazer. Por isso, Ele vai operar e vai realizar um milagre. É o fim da cegueira deste homem. O fim da cegueira física e o fim da cegueira espiritual. A cegueira física foi rápida, foi instantânea. O Senhor fez lodo, cuspiu na terra, com os dedos fez uma pasta, pôs nos olhos e disse, diz o texto, vai lavar-te no tanque de Siloé. O texto diz-nos que Siloé significa enviado. Vai lavar-te no tanque do enviado. Ou seja, vai e obedece àquilo que eu te estou a dizer. O enviado era o próprio Senhor Jesus. E nós somos libertos também da nossa cegueira quando nós mergulhamos no tanque do enviado. Ou seja, quando a nossa vida é entregue por completo ao Senhor Jesus. Ele nos livra da cegueira física. Muitos de nós nunca fomos cegos. Alguns de nós somos ceguetas, não é? Como a gente costuma dizer. Já temos que usar os óculos. Mas nunca fomos cegos. Mas fomos cegos espiritualmente. E essa é a pior cegueira. E este homem foi curado da cegueira física, mas ele foi também curado da cegueira espiritual. E nessa nós vemos aqui uma evolução, vemos aqui um caminhar. Reparem, quando o homem foi curado, apareceram os fariseus. E diz a Bíblia, aqui no capítulo 9, que perante aquilo que eles estavam a ver, viram que o homem tinha sido curado, ficaram muito admirados e perguntaram, tanto os vizinhos como as pessoas que o conheciam, diz o versículo 10, como se te abriram os olhos? E ele respondeu e disse-lhe, o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos, etc, etc. Então ele contou. Mas como é que ele se refere a Jesus? O homem chamado Jesus. Mas como aquele pecado, aquele milagre foi uma ofensa para os fariseus interrogaram também o homem. E disseram, é sábado, o que é que aconteceu? Como é que foi? E nesse interrogatório que fizeram ao homem, a resposta que eu quero chamar a vossa atenção está no versículo 17. Eles perguntaram quem era e o homem respondeu, tornaram, pois, a dizer ao cego, tu que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu, que é profeta. Então, primeiro, Jesus para este homem era um homem. Agora é um profeta. É um profeta. Mas estes fariseus não estavam muito preocupados em saber acerca do milagre. Eles só queriam era condenar aquele que fez um milagre ao sábado, que era Jesus. E criticar, e não queriam ver o que estava à sua frente. Então eles continuaram a interrogar. Não queriam acreditar, não, ele não era cego de nascença. Foram perguntar aos pais. E os pais disseram, sim, ele é o nosso filho, é o cego de nascença. Agora quem fez isso, olha, perguntem a eles, ele é que sabe. Voltaram a perguntar ao homem, ao cego. Vamos ver o versículo 30 a 33, a resposta dele. Versículo 30 a 33, o cego diz assim, o homem respondeu e disse-lhes, nisto, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é e me abrisse os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. O que é que aconteceu aqui? Estes
fariseus, estes religiosos, começaram a pôr em causa tudo aquilo que estava a acontecer, o milagre que estava ali à frente dos olhos dele. E até, mas quem é esse homem? Nós nem sabemos de onde é que ele é, de onde é que ele apareceu. E o cego ficou assim, que não sabem? É estranho que vocês não saibam, que nunca tenham ouvido falar, não é? Porque eles estavam a discutir. Uns diziam, isto é do diabo. Outros diziam, não pode ser. Então, como é que alguém faz bem? Não, mas ele quebrou o sábado. E ficaram aqui nestas questões. Agora, o que é que ele diz? E é aqui que importa. Este homem que começou por dizer que Jesus era um homem, agora depois dizia, não é um profeta, alguém de Deus. Agora ele diz mais. Ele diz, ele não é um homem mau, não é um pecador, não é um gentio, não é... Ele é alguém que veio de Deus. Então reconhece que Jesus é enviado de Deus. É enviado de Deus. Mais tarde, ele encontra-se novamente com Jesus. E reparem, no versículo 36, aliás, 35, Jesus ouviu que o tinham expulsado, portanto, eles expulsaram o homem da sinagoga, e encontrando-o, disse-lhe, Jesus disse ao ex-cego, crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse, quem é ele, Senhor, para que creia nele? E Jesus disse, tu já o tens visto, é ele que fala contigo. E ele disse, creio, Senhor, e o adorou. Vejam o caminho para a libertação plena. Quem é? Um homem chamado Jesus. Quem é? Um profeta. Quem é? De certeza que não é pecador. Veio de Deus. Quem é? Eu creio, Senhor. E o adorou. Este homem agora não só está liberto da cegueira física, está liberto da cegueira espiritual, porque ele reconhece que Cristo é o Filho de Deus, que Ele é o enviado, que Ele é o próprio Deus, por isso o adora, porque se não o reconhecesse como Deus, não o adorava. A cegueira é não reconhecer Cristo como Senhor e Salvador, não reconhecer Cristo como a luz do mundo e não o adorar. Então os verdadeiros cegos, Jesus descreve-os nos versículos seguintes, 39 a 41. O Senhor Jesus diz, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, sejam cegos. Aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram-lhe, também nós somos cegos? Disse-lhe Jesus, se fosseis cegos não terias pecado, mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Ou seja, se fosseis cegos, vocês reconheciam essa cegueira e o vosso pecado era limpo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, se vocês reconhecessem a vossa cegueira, o vosso problema de pecado estava resolvido. Mas como vocês acham que veem, é como já Jesus tinha dito àqueles que achavam que não precisavam de médico, não é? Vocês não precisam de médico. Vocês dizem que estão bem, só os doentes é que precisam de médico. E aqui Jesus volta a dizer a mesma coisa. Vocês que acham que veem, que pensam que sabem, que pensam que conhecem, que dizem que veem tudo, que são os iluminados, esse é o vosso pecado aí permanece. Essa é a verdadeira cegueira espiritual. Eles continuavam discutindo. Ele não é de Deus, porque ele não guarda o sábado, fez lodo, trabalhou no sábado. Outros diziam, não pode ser, porque ele fez um milagre, pode fazer o bem, se fez bem não é um pecador. E continuavam a questionar o cego sobre isso. Há uma pergunta que
o cego respondeu e que a nós deve servir de exemplo. No versículo 25, andando um pouquinho para trás, no meio de todos aqueles interrogatórios, o cego faz uma afirmação. E a afirmação que ele faz é esta: o que eu sei é que eu era cego e agora vejo. O que eu sei é que eu era cego e agora vejo. Irmãos, quando nós falamos da nossa fé, muitas vezes somos levados pela tendência daqueles que pensam que veem e que querem discutir connosco teologia, questões teológicas, questões... E às vezes nós somos levados e caímos nessa armadilha. A melhor maneira de argumentar com um cético, a melhor maneira de argumentar com alguém que não quer ver, com alguém que não quer crer, é apresentarmos o nosso testemunho. É dizer, o que eu sei é que eu era cego e agora vejo. Não há argumentos contra factos. Ou, como normalmente se diz, contra factos não há argumentos. Quem pode negar a paz que o Senhor operou e trouxe ao coração da Tainá e do André? Não há discussão teológica. Quem pode negar a alegria que o Senhor trouxe a cada coração que confessa que Ele é Cristo, o Senhor Jesus, o Salvador? A uma vida transformada por Ele. Então o melhor argumento é a nossa vida transformada. O melhor argumento é o nosso testemunho pessoal. Quando os irmãos quiserem falar com alguém, assegurem-se que têm realmente um testemunho para dar. O que eu sei é que eu era assim e agora sou assim. E foi Ele que fez isto. Esse é o melhor argumento. E perante esse argumento, é um testemunho que não pode ser refutado, não pode ser negado. Eu era cego e agora vejo. Esta história que está aqui relatada, e quando eu digo história não estou a dizer que é uma história inventada, este acontecimento, este milagre realizado por Jesus, este ensinamento de Jesus, nos mostra que Ele hoje continua a ser o mesmo, a luz do mundo, que quer continuar a esclarecer, a trazer das trevas para a luz, da perdição para a salvação, os homens que estão perdidos. No entanto, sabemos que hoje muitos continuam a querer mais discutir do que abrir os olhos. Se olharmos para esta discussão, ela começou sobre o pecado. Qual foi a primeira pergunta? Quem é que pecou para ele nascer cego? Começa assim e termina com Jesus concluindo. E a conclusão é também sobre o pecado. Quem é que pecou para que ele nascesse cego? Foi a primeira pergunta. E Jesus termina concluindo. É cego aquele que não quer ver, aquele que pensa que vê. E isso é o pecado. Então, o pecado é não querer olhar para Jesus e ver nele o Senhor e Salvador. Aqueles que, tal como o cego, dizem, eu creio, Senhor, e o adoram, são salvos. Aqueles que olham para Jesus e continuam a não crer, já estão julgados. Por isso o Senhor diz aqui, eu vim para juízo, no final. Ou seja, estar perante Jesus e não o confessar como Senhor, já é o nosso julgamento. João 3,18 diz, quem crê nele não é condenado, ou não é julgado. Quem não crê, já está julgado. O que é que tu crês? Crês que Jesus é o Cristo? Amém. Adora-o, serve-o. Foste liberto da cegueira. Se alguém não crê, não o confessa, é hoje a hora para dizer, Senhor, sonda-me, sonda o meu coração, desperta em mim realmente essa necessidade de te ver e salva-me. Ele tem poder para te tirar das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém.